Eu estava olhando até mais na frente, ele fortalece um texto que a gente medita sempre, né, que é segundo Pedro, 1:5, né? A partir do versículo 3, a gente já trabalhou muito isso, até Paulo já falou. Seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Ele já nos deu tudo, né? Amém. E ele vai discernindo para que a gente possa acrescentar isso, esse exercício, né? Ter isso bem destacado no nosso menu de alimentação diária, né, espiritual, está exercitando essas faculdades na nossa mente, acrescentando toda essa questão que aqui Pedro traz para a gente, né? Que diz respeito à vida e à piedade. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas os torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção e pela concupiscência que há no mundo. Por isso, vós mesmos, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento do domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Então, assim, é um exercício para a gente meditar todo isso é fantástico. Né? Isso acho que o que está nos enriquecendo, fazendo. Coisas estão acontecendo nas nossas vidas que nós não sabemos explicar. A questão da saúde, a questão da harmonia no lar. Eu já consigo enxergar isso, irmãos. Por estar com isso focado, estar com isso na mente para praticar. É diferente, essa loucura é bem loucura mesmo. É diferente de tudo mais que outrora nós não dava atenção. Lia, ouvia as pessoas falar a respeito disso. Ah, tem que fazer isso, é mesmo. Mas é uma questão de disciplina, de uma postura individual de fazer isso. E eu sei que eu fazendo isso, eu vou poder gerar nas outras pessoas. Eu vou poder gerar isso em vocês, caso vocês também não estejam praticando. Mas eu creio que nós estamos exercitando isso. Nós, como corpo multimembrado, estamos exercitando muitas vezes sem nem perceber. Está sendo algo natural, pelo menos acontece. Eu estou assim, conversando, falando com as pessoas, e de repente as pessoas estão paradas assim, eu vejo que ninguém está entendendo nada do que eu estou falando. Mesmo assim, eu insisto em falar. E eles falam, tá certo, irmão, tá certo, tá certo. Aí cai a ficha, ele não entendeu nada. Entrou e saiu, ele não entendeu nada do que eu falei. Porque eles não estão acostumados a ouvir isso. Mas está sendo um exercício que está brotando, está sendo gerado a partir de mim de uma forma natural. Eu não estou me esforçando para falar de vida eterna. Eu não estou me esforçando para falar de Cristo. Porque esse exercício que nós fazemos aqui, principalmente aos sábados, isso está sendo o que está norteando quem é Anselmo, quem era, quem está sendo Anselmo hoje. É como um testemunho. É como um testemunho. Eu lembro e essa palavra gerar me traz muita perspectiva de vida assim. Eu lembro que um tempo atrás, nosso irmão Ronaldo disse que tinha ajudado a mulher dele a estudar os pratos, arrumar a cozinha. Gerou isso em Anselmo. Desde aquele dia ele vivia estudando os pratos para a Emília, ajudando a arrumar na cozinha. O testemunho de Ronaldo, que estudou os pratos. Gerou. Que bom. Ô, Selmo, você quebrou como é que falar? O que eu queria fazer. Mas tá bom. É que eu falei o primeiro nível, né? A questão ali de Cristo em você, fazendo a obra. Né? O segundo nível é exatamente esse aqui, né? A segunda Pedro aqui. Agora, sem problema nenhum, tá? Agora, importa é o seguinte, que você consiga enxergar claramente que Cristo em você está trabalhando. É o primeiro nível, é o nível mais simples, né? Ou o nível mais, vamos pôr assim, necessário em primeiro plano, né?
para que você comece a caminhar com Cristo. Percebe? Então, quando você se depara de que ele e você está fazendo a obra, né, está te revestindo, é uma coisa tremenda. Agora, maior do que você perceber Cristo que está te revestindo, é você se sentir revestido já pela natureza de Cristo, né? E passar para o segundo nível. O segundo nível para conter Cristo é exatamente essa situação, né, que você acabou de falar aqui, né? Visto como pelo seu divino poder nos ter sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, ou seja, pela intimidade completa daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Caramba, é um mapa da mina aqui. Entendeu? Pedrão estava inspirado, né, esse dia aqui, porque realmente é essa situação, né? Só que isso aqui, sendo falado para os judeus, tem eco, porque os judeus foram preparados para esse tipo de situação. E Pedrão é o ministrador do evangelho da circuncisão. Percebe? Agora, a consciência, né, da vida eterna, a consciência dessa questão aí, para nós gentios, ela tem que ser um exercício de fé, e tem sido em primeiro lugar, né? Os últimos serão os primeiros. Claramente, nós fomos chamados lá para trabalhar na vinha de Cristo, não fizemos nada, recebemos o pagamento em primeiro lugar. Cara, isso tem que ser uma maneira de todo dia, a todo instante, você, consciente dessa situação que você recebeu graciosamente em Cristo Jesus, tem que ser o nosso parâmetro principal para andarmos em pleno agradecimento a Cristo Jesus, tá? E esse é o ponto-chave, porque nós, gentios, não tivemos esse tipo de ministração. Os judeus tiveram, desde a tenra idade, esse tipo de ministração, entende? Então, para mim, quando alguém judeu escuta Pedro falar, cara, ele deve se deliciar, né? Quando ele começa a perceber que Cristo, né, o Messias, já veio, né? E ele tem acesso. Só que tem uma fórmula mágica que é o que precisa ser feito, né? Os judeus só vão adentrar quando a plenitude dos gentios se manifestar. E é isso que nós estamos trabalhando aqui, tá? Plenitude dos gentios é muita gente. E lá fala lá do remanescente dos judeus. O que é remanescente? É o que sobrou, entende? Aqui, encarnado, nessa primeira dispensação, que seria a dispensação de o destronar de Satanás, o retirar da coroa de Satanás, entendeu? Então vai ter mais gentios do que judeus nesse ministério. Porque o exercício da fé é pleno, né? E é Cristo trabalhando em nós de uma maneira muito mais intensa. Então ele trabalha mais em nós, gentios, do que nos judeus, por essa perspectiva que eu estou falando para vocês aqui. Eles já receberam uma ministração muito forte da questão da vida eterna. Só não enxergaram Cristo, tá? Agora, ao passo de que nós estamos aqui escutando essa situação, então nós, por fé, né, lembrar bem, a fé vem pelo ouvir. Então, necessário é verbalizar constantemente essa situação. É importante que você esteja verbalizando. Lembra daquele exercício que eu passei para vocês. Vai lá diante do espelho, fala lá, olha bem, Ronaldo, é assim, assim, assado. Eu estou decretando em você essa bênção. Cristo em você faz a obra. Ele está realmente em você. Acredite nisso. Se posicione dessa forma, entendeu? Pode parecer uma brincadeira de criança, mas não é, viu? Não é brincadeira de criança. É algo muito sério que nós estamos fazendo em Cristo Jesus, tá? E que nós estamos permitindo que Cristo Jesus também faça na gente. Esse é o ponto, sabe? Entende? Então, mais do que nunca, nós temos que andar por esse exercício da verbalização, entende? Porque somos o reino de sacerdotes, né? Ou seja,
reis e sacerdotes. E como Davi também que era rei, mas também era profeta. Até Saul, diante, né, da administração do Espírito Santo, profetizou também no meio dos profetas lá. Do profetas de Cristo Jesus, tá? Profetas de El Elyon. Ou de Ab, se você quiser. Agora, o mais importante é que eu já vou fazer aqui agora, tá? Eu vou verbalizar. Consciência viva em cada um de vocês. Consciência viva em mim, consciência viva nos nossos companheiros, nossas companheiras. Consciência viva de Cristo Jesus dos nossos filhos. Consciência viva em Cristo Jesus dos nossos irmãos na fé, nos nossos amigos que estão perto da gente. Uma ministração plena. Você é habilitado para ministrar a plenitude da natureza de Cristo sobre a face da terra. Você é liberado nisso. Nós verbalizamos a perfeita liberação de cada um de nós aqui, que temos a consciência de pertencermos ao corpo de Cristo multimembrado. Você é vivificado, você experimenta a plenitude de Cristo Jesus, porque a consciência do revestimento você já tem. Agora você experimenta conter Cristo em plenitude dentro de você. Tá? Verbalizo isso em unidade de fé com vocês. Amém. Amém. Eu tenho ficado muito agradecido ao Pai, né, porque cada vez que a gente adentra na reunião, a gente percebe, né, o crescimento, primeiro, da gente mesmo, né, e segundo, de cada um dos irmãos e irmãs que compõem esse grupo aqui da família Emmanuel. Claramente, né, você vê, cada dia que passa, o desafio aumenta, né? Se você não vem preparado para a reunião, quando vê alguém te engole no meio dela, né? Aí você é obrigado publicamente a reconhecer: epa, eu errei nesse detalhezinho, né? Conforme foi na reunião passada, né? Que a questão do pai da mentira, eu engoli o sapo. E eu sou obrigado a reconhecer, eu engoli o sapo. Tá? Essa questão lá, quando ele foi tentar Jesus, de fato, ele estava exercitando o seu ministério principal, né? Satanás, o pai da mentira. Né? E agora, o que acontece? A gente, às vezes, se apercebe de algumas coisas que nós não deveríamos ainda ter no nosso meio. O que é o problema? É que a gente vacila, entendeu? Então, eu dei uma de vacilão aí na semana passada, por um lado. Por um outro lado, o que acontece? Rapidamente, a gente já percebe que, caramba, peraí, eu vacilei, mas isso não me impede de continuar andando com Cristo, pelo contrário. Consertei mais um detalhezinho, consertei uma brecha, em Cristo Jesus tampei uma brecha, tá certo? Eu ainda sou perfeito pela fé, né? É exercício de fé. Então, eu tenho tranquilidade de falar que não me abala, né, esse tipo de coisa, abala a minha natureza carnal. Ótimo, que coisa boa, né? Mas eu quero, sim, chamar vocês para um ponto, né, de novo, para um desafio. Qual é o desafio? Caramba, estude a palavra, cara. Leia a palavra. Busque na palavra. Cada vez que a gente pega uma palavra, um versículo, né, e fala aquele versículo, e verbaliza aquele versículo, eu vejo outros fachos de luz que a gente não viu na verbalização anterior, tá? Essa situação aí de ser desafiado pelos irmãos ou pelas irmãs, né, ou por ambos, é muito, muito bacana. Por quê? Porque eu tenho falado, né, e tenho escutado também em várias oportunidades, né? Quando vê aquilo que você falou e ministrou, né, é um plantio, né, de uma semente divina. Aí quando vê, você começa a perceber que alguém está te oferecendo um fruto que é semelhante àquilo que você falou lá atrás.
Agora, evidentemente que é semelhante, porque é uma semente que você plantou lá atrás, entendeu? E é um fruto saboroso, porque entrou de uma outra performance, de uma outra maneira, que você, né, não tinha se preparado para tal. Mas é o sabor daquela mesma semente que Cristo já tinha plantado no teu coração. Eu consigo me enxergar dessa forma, tá? E eu estou vibrando com essa situação de estar junto com vocês, sendo co-participante, né? Plantando e sendo plantado, né? Vamos colocar assim. Então, e saboreando junto com vocês do fruto que está nascendo, né? E, ao mesmo tempo, também oferecendo para vocês o resultado do plantio que vocês também fizeram no meu coração, né? E, evidentemente, que esses frutos também são semelhantes à semente que vocês implantaram em mim, né? E essa situação tem que ficar cada vez mais intensa em nós, né? Quando se fala a plenitude da divindade, quando se fala a estatura de varão perfeito, é um tremendo desafio, né? Mas isso é o zero, né? Adão foi criado como varão perfeito, e ele era, até que pecou. Então, ou seja, o varão perfeito pode pecar. Agora, quando habitar em você a plenitude de Cristo Jesus, né? A estatura da plenitude de Cristo Jesus, aí é uma outra conversa. Olha bem o nível que é isso, entendeu? Agora, o que é isso, gente? É justamente conter Cristo, tá? O revestimento de Cristo é uma situação. Agora, você revestiu a madeira da arca com ouro refinado de Cristo Jesus para um intento. Você preparou-a para conter Cristo. Aí colocou lá a palavra em forma de pedra, colocou a vara de Arão que floresceu, se não me engano, né? Eu acho que é isso mesmo. Ou a vara de Moisés, eu não lembro bem quem foi lá o negócio lá. Acho que foi a de Arão mesmo, não foi? Então tá bom. O que acontece? A energia é tão grande que ela prosperou. Ela criou vida em si mesma e deu flores, e deu folhas e tudo mais lá. Né? Por quê? Porque estava na presença de Cristo. Né? Assim, são coisas assim que, se você olhar bem, nós não estamos olhando o simbolismo do Antigo Testamento, não. Eu estou mostrando para vocês o que o Antigo Testamento estava gerando nos judeus. E a mesma coisa agora, né? Pelas intercessões de Cristo a teu respeito, a meu respeito, é o que ele está gerando em nós, né? Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortalecer. E agora, mais do que nunca, né? Essa consciência do primeiro nível me faz e me lança no segundo nível, que é justamente esse que o Anselmo deu. Vocês estão conseguindo perceber a profundidade da palavra de Cristo que está sendo implantada em nossos corações? Nada nos segurará, nada nos será impossível. Não tem outra forma. Eu estou verbalizando aqui para vocês, estou falando, pode ser que eu fale mais algumas vezes ainda, eu não vou parar de falar. Agora, vocês também não podem parar de falar. Vocês também não podem, vocês têm que assumir também junto comigo esse mesmo desafio na plenitude que Cristo Jesus quer falar através de você, tá? Aí as coisas que nós estamos falando têm que ser realmente substancializado nos nossos entes queridos, né? As coisas que você ainda vê como limitação têm que cair por terra em você. Ah, mas o meu dedão do pé está doendo, está não sei o que, está não sei o que, não sei o que. Tem que cair por terra essa dor, entendeu? Ah, porque não sei o que, da próstata, tem que cair por terra essa situação, entendeu? Agora, esse não é o meu motivo. Eu não estou buscando Cristo para poder não ter problemas X, Y ou Z. Não é isso. Eu não estou buscando Cristo por medo da morte, porque isso para mim já é irrelevante, é insignificante. Eu busco Cristo porque eu quero ver a plenitude da divindade habitando em mim e sendo a expressão exata do ser que Cristo é. É isso que eu estou falando, caramba. Não tem nada de diferente nisso,
Então é isso que eu estou verbalizando, é isso que vocês também estão verbalizando, e é isso que vai estar acontecendo em plenitude. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei também que você não tem dúvida disso. Agora, o que é que está faltando? O que eu estou fazendo aqui agora, ó, verbalizando. Eu estou falando. Lembrem-se, a única ferramenta ofensiva que você tem, a espada que está na sua boca. É essa espada ofensiva. Então, ela corta sofismas, ela corta dúvidas, ela corta incredulidade, ela corta imaturidade, ela corta pecado, ela corta tudo, entendeu? Ela corta a tua natureza pecaminosa. Está lá escrito lá que ela é apta para separar espírito da alma, juntas e medulas. Ou seja, começa por você mesmo, entende? As limitações da tua alma não vai mais influenciar no seu espírito, porque você está verbalizando a palavra de Cristo. Tá? Todos os teus problemas não vai mais, porque a palavra de Cristo está lá separando juntas e medulas. Ou seja, você vai ver o teu problema, né? Que você, porventura, venha a ter nos teus ossos, por exemplo, ou então na tua medula, por exemplo. Você consegue enxergar todos o teu corpo e declarar: haja vida, haja o restabelecimento pleno nesse ponto específico. Porque eu estou o quê? Verbalizando. Essa é a energia principal da palavra verbalizada de Cristo Jesus em você, através de você, para o teu perfeito funcionamento como co-participante da natureza de Cristo Jesus sobre a face da terra. Entendeu? É por amor que eu estou falando isso aí. E é por amor que ele quer se manifestar em você em plenitude. Claramente é isso. Tá? Então, não estou falando somente do exercício do crer. Eu estou falando do exercício do verbalizar. Eu estou falando do exercício de chegar e substancializar em Cristo Jesus tudo aquilo que está reservado para nós. É compatível com o que o Cristo está falando. Essa verbalização aqui é compatível com a natureza de Cristo. Entendeu? Por isso que eu insisto, né? Eu paro às vezes para poder falar, porque eu quero também que vocês exercitem esse dom de chegar e verbalizar, de chegar e falar, de chegar junto comigo, estar gerando o seu corpo multimembrado, do qual você faz parte. Minha irmã, meu irmão, entende? Então, mais uma vez, ó, vou te dar uma outra carga. Você é habilitado para verbalizar a perfeita palavra de Cristo Jesus sobre você mesmo, a princípio, e sobre teu irmão, sobre a tua irmã, em segundo nível, e sobre toda a humanidade, em terceiro nível. Tá? Você é habilitado nisso, você funciona exatamente porque Cristo em você é o Senhor da tua vida. Amém.